I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Olá, meus amigos, bem-vindos a Medellín. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, nós acabamos de chegar na cidade de Medellín, na Colômbia. Nos últimos 2 vídeos vocês acompanharam a gente dando um rolê ali por Bogotá, a capital do país. E nesse exato momento nós acabamos de chegar aqui em Medellín. No vídeo de hoje vocês vão fazer um rolê muito da hora com a gente pela Comuna 13. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre a Comuna 13, bora apresentar um pouquinho de Medellín para vocês, já que a gente acabou de chegar por aqui. Medellín é uma das maiores cidades da Colômbia. Medellín acabou ficando muito conhecida ali entre os anos de 1980 e 1990, mas infelizmente por um passado muito sombrio. Durante esses anos, Medellín se tornou uma das cidades, na verdade uma das não, a cidade mais perigosa do mundo. E acabou ressurgindo agora graças à série Narcos da Netflix, que acaba retratando a vida de Pablo Escobar. Personagem esse que é muito controverso, porque é tipo aquela história de ame ou odeio. Então tem muitos colombianos que atualmente preferem esquecer um pouco desse passado polêmico que Medellín teve. E que bairro é esse que nós estamos agora? Nós estamos na Comuna 13. A Comuna 13 é um distrito aqui da cidade de Medellín, que também nesse período conturbado que a cidade passou, acabou se tornando o distrito mais perigoso do mundo. Ou seja, aqui onde nós estamos teve a fama, na verdade teve o título, vamos dizer assim, de lugar mais perigoso do mundo. A origem aqui da Comuna 13 é muito semelhante à origem de diversas favelas, por exemplo, que nós temos aí pelo Brasil. Depois de um período muito conturbado, de muitas violências, principalmente na zona rural, essas famílias da zona rural acabaram migrando para cidades como Medellín. Depois que eles migraram para cá, o único lugar que eles tinham para poder se estabelecer era justamente aos arredores do centro da cidade. E a Comuna 13 acabou crescendo desenfreadamente justamente por um fator estratégico. Porque essa comuna ela fica localizada muito próximo de uma rodovia muito importante aqui para Medellín, o que facilita muito a entrada e saída de diversas mercadorias. E justamente por isso, diversas facções, inclusive organizações como as Farc, por exemplo, tinham o objetivo de tentar controlar justamente essa comunidade, para poder ter o domínio de entrada e saída, para poder facilitar, como por exemplo o tráfico de drogas, que era muito intenso justamente nesse período em que essa comuna foi criada. E as pessoas que moravam nesse bairro começaram a ser prejudicadas. De qual forma? Elas não estavam mais conseguindo empregos em outros lugares. Quando elas iam conseguir emprego, deixar currículo, quando a pessoa via que morava aqui na Comuna 13, já fechavam as portas. Então as pessoas começaram a mentir sobre o seu endereço, sobre onde morava, para poder conseguir emprego. Mas o governo colombiano, ele literalmente não dava a mínima para esse lugar. Até que chegou a um ponto que ficou incontrolável. Quando chegou a esse ponto, em 2002, o governo decidiu criar uma operação chamada Operação Orion, onde ele tinha como principal objetivo eliminar essas milícias que haviam por aqui. Porém, essa operação ela foi muito controversa, porque durante ela, muitos civis inocentes, incluindo crianças, acabaram desaparecendo misteriosamente durante essa operação. Muitos agentes dessa operação relataram que eles haviam metas para poder cumprir, e justamente por isso eles acabavam matando deliberadamente. Eles falavam que todas essas pessoas que morreram ou desapareceram eram guerrilheiras e participavam de alguma milícia. Sendo bem sincero, isso lembra muito uma história que já aconteceu aí pelo Brasil. E antes da gente falar como esse lugar se transformou, e hoje em dia, inclusive, é um dos pontos turísticos mais visitados de Medellín, vamos comer um pouquinho, tá? Que eu tô morrendo de fome. Olha só, a gente vai provar um tipo de picolé aqui que é muito famoso, olha só. É o picolé de frutas. Esse que a Isadora escolheu é de maracujá com manga, e o que eu escolhi, ele é de queijo com goiabada, olha só. Foca! Tem que ser uma cor diferente, né? Senão não é você. E aí, conta aí qual é o principal diferencial desse picolé. Ele é feito de frutas, mas eu não consigo morder. Tá muito gelado. Ela colocou um suco aqui, parece ser de limão. Muito bom. Eu gostei. Muito bom mesmo. Não consigo comer. Ó, o meu não teve o molhozinho da Isadora,
mas parece que tá bem cremoso, né? Muito bom. Bom? Só que esse aqui se assemelha mais a um picolé convencional. Claro que o formato e o lugar que ele é colocado é diferente, porém ele se assemelha muito mais. Eu creio que esse aqui é Isadora de frutas, deixa eu ver aqui. Acho que seja mais diferente, né? Ele é mais diferente, Gostou? porque é como se você estivesse realmente comendo várias frutinhas congeladas. Só que saboroso, né? Muito saboroso. As frutas aqui são muito boas. Pessoal, as frutas aqui pela Colômbia, cara, são deliciosas. De verdade mesmo. Muito bom. Só que o fato desse bairro ser considerado o bairro mais perigoso da cidade serviu para uma coisa. Isso fez com que, quando o governo iniciasse o projeto de revitalização de toda a cidade de Medellín, priorizasse justamente a Comuna 13. Eles fizeram diversas melhorias nessa comunidade para que ela pudesse ser vista de outra forma. Como, por exemplo, eles construíram um sistema de teleféricos que liga diretamente o metrô da cidade à comunidade. Isso fez com que habitantes que antes levavam cerca de 3 a 4 horas para poder chegar no centro da cidade conseguissem fazer isso em cerca de 1 hora a 1h30, evitando que eles pegassem cerca de 3 a 4 ônibus para poder chegar até lá, utilizando unicamente o transporte de metrô que a cidade de Medellín possui. Inclusive, em toda a Colômbia, a cidade de Medellín é a única que possui um sistema de metrô. Então imagina só, antes pessoas que para poder ter acesso a serviços básicos como de educação e saúde precisavam se deslocar por cerca de 3 a 4 horas, agora podiam utilizar todo esse sistema para poder chegar lá no centro em cerca de 1 hora. Então isso foi muito bom para toda a comunidade, isso fez com que a Comuna 13 se destacasse e isso atraiu o olhar de muitas pessoas, não só de Medellín, como da Colômbia toda. Outro dispositivo que foi instalado aqui na comuna é esse que vocês estão vendo, que eu estou subindo todo esse morro aqui, utilizando um sistema de escadas rolantes. Antes você tinha que subir diversos degraus para chegar até aqui no topo da comunidade. Hoje em dia você consegue fazer isso em poucos minutos devido a essas escadas rolantes a céu aberto que foi instalada aqui na cidade. Olha só, acabei de chegar aqui no topo e olha a visão que a gente tem daqui de cima e olha o quão longe é chegar até o centro da cidade de Medellín. Vocês conseguem entender o quanto isso foi benéfico para toda essa comunidade? E com o passar do tempo, conforme a comunidade ia ganhando visibilidade e ia atraindo mais pessoas para vir conhecer todo esse projeto, as pessoas que moravam aqui começaram a adotar outros meios de vida, como por exemplo, trabalhar com turismo ou com arte. Isso fez com que jovens que tinham o sonho de entrar para alguma gangue, hoje em dia começassem a enxergar nas artes um meio de vida. Então, quando você vai andando aqui pela comunidade, é muito legal de ver que todos os lugares têm grafite, eles produzem diversas artes de diversas formas possíveis, seja através de quadros, seja através de pinturas em alguma peça de roupa ou através da dança. Então, quando você vem caminhando, você conhece vários grupos de dança formados por jovens e adultos que através da dança conseguem expressar a cultura colombiana e isso é muito bonito. Para todo el mundo, esto es un saludo con mensaje bien profundo. Nunca se le olvide de esta experiencia. Somos la comuna del amor y la resiliencia. Por eso pasamos, pero bien bacano. No creemos en fronteras, creemos en hermanos. Esta es la última, suena la melodía. Pero si les gustó, un fuerte aplauso por los 2 días. Sí, sí, sí. Então, apesar de tudo isso, isso aqui não é nenhum milagre. Porém, é muito bonito ver que um bairro que antes era dominado pela criminalidade, hoje em dia é um dos pontos turísticos mais visitados de Medellín. E eu vou te falar, a Comuna 13 é um dos bairros mais alegres e mais vibrantes que eu já conheci em toda a minha vida. Eu tô amando passear por aqui e eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade de visitar a Colômbia, você tem que vir aqui a Medellín e conhecer a Comuna 13, porque ela é um exemplo perfeito de transformação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa comunidade, assim como nós estamos amando conhecer ela. Fiquem com Deus, um grande abraço em todos vocês e tchau, tchau!